Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Neste canal tratamos apenas de assuntos referentes à sã doutrina. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. O tema deste vídeo é: o batismo nas águas é profanar o sangue de Cristo. O batismo nas águas é profanar o sangue de Cristo. Algo muito sério é realizado nas chamadas igrejas, o batismo nas águas. Por esta prática colocam as pessoas nas maldições da lei de Moisés. Vamos entender por que Jesus de Nazaré praticou o batismo de arrependimento. Ele, Jesus, disse em seu livro histórico, Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Neste tempo, ainda ninguém havia morrido para tirar os pecados de ninguém. Para os que nasceram depois da cruz, é diferente, pois o Cordeiro tirou os pecados de muitos. Jesus teve que passar por esse preceito, pois ele era a figura do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. E o que faz o pecado ficar mais intenso e destrutivo? Como está escrito na Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56, diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, o ferrão como de um escorpião do pecado, da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A força do pecado não é pombagira, tranca-rua, Zé Pilintra, um ser criado pelo folclore. Não. O aguilhão da morte é a lei, a força do pecado é a lei. E qual lei? A lei de Moisés escravizava as pessoas por meio da morte e ainda torna estas sem a graça de Deus e escravas da lei. E é um prato cheio para a religião. Pelo sacrifício na cruz, Jesus de Nazaré destruiu a morte, que é o diabo. A morte é o diabo. E quem é o diabo? Vamos entender. Mas a maldita religião, em todos os seus cultos, ressuscitam o diabo, que é a lei de Moisés. Assim está escrito em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Epístola de Hebreus, provavelmente foi Apolo quem escreveu. No capítulo 2, vamos ler versículo 14 e 15. O 14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou destas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 15, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Veja bem, pavor da morte que tem, isso vamos respeitar a época, quando foi escrito, quando que esse autor escreveu, foi antes do ano 70, por volta de 64, 67, antes do ano 70, 70 DC, não é 1970, 70 DC. Então, tem, porque temos que respeitar essa época. Ele não está falando hoje, tinha, não, ele tem. Tanto que não era para usar mais hoje. Hoje seria tinha, mas infelizmente a religião, para a religião, ainda existe pecado e a morte, que é o diabo, está em todos os cultos. É diabo para cá, é diabo para cá. Só que diabo não é um adjetivo. Não é um ser, é um adjetivo. Então, quando Cristo disse, Pai, está consumado, ele deu fim à lei. Como está escrito, Paulo, pela palavra revelada, disse em sua epístola, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Estava desaparecendo. Que glória que estava desaparecendo? A lei de Moisés. O ministério da morte.
O diabo estava desaparecendo, o acusador. Vamos ler logo em seguida. O significado da palavra diabo significa acusador. Quem era o ministério da morte? O diabo. E quem era o diabo? A lei de Moisés. Então, por que Paulo aqui disse estava? Porque essa epístola foi escrita por volta do ano 54 a 58, vamos colocar mais ou menos assim, antes de Cristo. E Paulo falou o quê? Está desaparecendo, porque no ano 70, Deus bateria o martelo, como ele fez. No ano 70 DC, bateu o juízo, julgou o povo que deveria ser julgado, que eram os judeus, que estavam em Jerusalém. Durante 3 anos e meio, Jerusalém foi sitiada, foi cercada, entre metade de 66 ao ano 70. Então, Paulo disse, está desaparecendo, está acabando, está finalizando, porque dali a quantos anos? 15 anos? 25 anos, né? Não, desculpa, vamos colocar 55, 15 anos, dali a 15 anos, Deus estaria batendo martelo. E aqui Paulo, quando fala aos coríntios, ele já tinha recebido a revelação no segundo céu, no terceiro céu, pelo próprio Cristo. Já não era como homem que ele falava aqui, e sim pelo Espírito. Então, onde está a morte, que é o diabo? É um ser de cauda, chifre, rabo? Ou é a lei de Moisés? O significado de diabo é acusador. E quem acusa as pessoas não é a lei? Fala a verdade, tem sentido praticar obras da lei, como dízimos, sacrifícios, apresentar crianças, Páscoa, que é comer pão e beber suco, subir monte, derramar óleo na cabeça, batismo nas águas, que é a lei da purificação e etc. É conveniente nos dias de hoje praticar estas obras que são obras da lei, são obras de morte, são obras da lei de Moisés, são obras da lei do diabo, que significa acusador? É conveniente nos dias de hoje participar desses preceitos, dessas ordenanças? Mas eles dizem que quem fala, quem lê, diz que é herege. Diz que é diabo, diz que é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você entendeu? Mas está escrito. Não é coisa que inventam. É que está escrito. É por estas práticas que a maldição da lei continua sobre a religião. Eles veem anjo voando. Eles não se libertam nunca. Eles nunca ficam sarados de suas enfermidades. Mas essa enfermidade não é na carne, essa enfermidade é na mente, no subconsciente, no intelecto. São pessoas perturbadas, pessoas sem direção. São pessoas que todo santo dia, se for na tal da igreja, tem que ir lá na frente para eles, aqueles homens, colocarem as mãos, como se fossem deuses sobre as pessoas. Porque as pessoas são cegas, as pessoas não têm entendimento, elas não sabem que já podem reinar em vida. Mas não, ficam apegadas à lei de Moisés, ficam apegadas a preceitos, a ordenanças do diabo, que é o acusador, que é a lei de Moisés. Desculpa de eu estar sendo tão repetitivo, mas são coisas que têm que entrar na mente das pessoas para serem libertas. E as pessoas que frequentam estes alçapões não desfrutam desta palavra, como está em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, Cristo nos resgatou das garras do diabo, Cristo nos resgatou das ordenanças, dos mandamentos da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ou seja, vivem toda a vida sob disciplina de Deus. E assim não reinam em vida. Essas pessoas são escravas. Elas acham que são libertas.
Mas quando elas entram nessas chamadas igrejas, que na verdade são sinagogas, porque pregam, sinagoga faziam a leitura da Torá. E nos dias atuais, eles abrem, eles resgatam a Torá e colocam na mente das pessoas, fazendo com que as pessoas pratiquem essas ordenanças, coisas do passado, da antiga aliança. Para quem vive em graça, já tem o entendimento que a lei teve seu fim, como está escrito. Vamos ler Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei, o fim do diabo, o fim do acusador é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Para a justiça de todo aquele que crê. Por este versículo fica provado que ninguém está sujeito a nenhum preceito ou qualquer ordenança da lei. O sacrifício e a queda do templo deu-se fim à lei em forma de ordenanças, cerimônias e preceitos. O próprio João Batista disse que o que ele praticava era inferior ao que Jesus iria fazer. Como está escrito no livro histórico de Mateus, capítulo 3, versículo 11, diz assim: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo aqui foi o juízo do ano 70 DC. Em pleno século XXI, o sistema religioso pratica o que o próprio João Batista descreveu como sendo inferior ao sacrifício que o autor da vida fez. Ao morrer e ressuscitar, ao morrer e ressuscitar, as pessoas querem fazer o que o Filho do Homem fez, mas ele mesmo deu fim àquelas práticas. Será que são tão cegos assim, já que a religião quer ser igual a ele? Por que não se vê ninguém pregado em cruz? Por que não vemos pessoas levando cusparadas, chicotadas, carregando cruz nas ruas? Veem que não tem nada a ver o que essas práticas? No tempo de Jesus aconteceu algo parecido. Vamos ler em Marcos, no livro histórico de Marcos, capítulo 10, versículo do 35 ao 39. Vamos ler. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Versículo 36. Perdão. E Jesus lhe perguntou: o que querem que eu lhes faça? Versículo 37. Eles responderam: permite-nos que, na sua glória, nos assentemos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. 38. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? 39. Eles responderam: podemos. Então Jesus disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Veja de qual batismo Jesus de Nazaré estava falando. De sua crucificação. E quão amargo era o cálice que estava bebendo, com perseguição, calúnia, desconfiança e demais mazelas. Então, esses discípulos, eles realmente futuramente eles passaram. Os 12, um foi jogado do alto do muro de Jerusalém, outro foi decapitado, outro crucificado de cabeça para baixo, e assim. Eu acho que André também foi decapitado. Então eles passaram, os 12 passaram por isso. Então já que o sistema, já que a religião fala que faz porque Jesus fez, e Jesus deu fim a isso, então eles têm que fazerem o que Jesus participou também. Eu tenho certeza que nem eu, nem você, nunca viu uma pessoa pendurada numa cruz aí no meio da rua, na praça. Você nunca viu de sexta, domingo, alguém aí por aí numa avenida carregando, arrastando uma cruz nas costas. Não, agora eles praticam o quê? O que lhes interessa. São cerimônias. Porque as pessoas, como houve há muitos anos atrás, o rei da Inglaterra,
povo estava tudo apavorado, está destruindo tudo. Aí, Senhor, o que faremos? Vamos dar pão e circo, que se animarão. Então as pessoas, o ser humano gosta de festa, de cerimônia, entendeu? Gosta dessas coisas. E essas coisas são práticas da lei. São maldições. Quando as pessoas praticam isso, estão atraindo maldições para vocês, para a própria pessoa. Os seus discípulos beberam do cálice e foram batizados, como ele, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado e assim por diante. Vem a pergunta, por que este batismo a religião não pratica, já que querem fazer o que Jesus de Nazaré fez? O problema da religião é não respeitarem as épocas e os destinatários dos escritos bíblicos. Eles acham que tudo o que está escrito se refere aos dias e às pessoas de hoje, dos dias atuais. Vamos ler nesses versículos que a questão aqui era sobre um preceito da lei. Livro histórico de João, capítulo 3, do versículo 23 ao 26, diz assim, 23. Ora, João também estava batizando em Enom, João Batista, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado. Versículo 24. Pois João ainda não havia sido preso. 25. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Aqui está o pulo do gato desse versículo. Purificação. Então aqui eles estavam discutindo a respeito da lei de purificação. 26. E foram até João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. O que significa a imersão de uma pessoa em água? Seja piscina, cachoeira, rio. É uma representação da lei da purificação, da lei de Moisés. São inúmeros versículos que falam sobre purificação de sangue, com água, alguma coisa assim. Vamos ler um versículo, Levítico, capítulo 14, versículo 8. Levítico, capítulo 14, versículo 8, diz assim, aquele que tem de se purificar, lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. São diversas passagens na lei de Moisés que falam a respeito dessas ordenanças. O escritor da epístola aos Hebreus também disse sobre as purificações com água. Vamos ler. Hebreus, capítulo 9, versículo 9 e 10. Versículo 9 diz assim, isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferece dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Versículo 10. Pois não passam de ordenanças da carne. Veja bem, quando alguém leva você a praticar obras da lei, não é espiritual, é obras da carne. Quando fala para você dar o seu dízimo, dar o seu tudo, não é para Deus, é para ele, para o homem que você está dando. Não é espiritual, é carne, baseada somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno da reforma. Aqui estava esclarecendo aos seus ouvintes que essas práticas não tinham efeito nenhum para aperfeiçoar as pessoas que as exerciam e que teriam seu fim quando viesse a reforma. Presta atenção, quando viesse a reforma. Qual o significado da palavra reforma? Vamos ver, olhando num dicionário. Reforma, a palavra significa mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento e obtenção de melhores resultados. Deus falou sobre esta reforma. E quando ocorreu? Abra sua Bíblia no livro Hebreus, capítulo 8, versículo 8. Se você ler do 7 até o 11, 12, eu acho que fala sobre
a reforma completa, mas eu vou ler só um versículo. Versículo 8 do capítulo 8 de Hebreus. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias. Isso foi Deus falando. Lá em Jeremias, capítulo 31, versículo do 31 em diante. Deus falou com Jeremias. E o escritor aqui usou esse escrito de Jeremias, da profecia, e colocou neste livro. Eis aí vem dias, Deus falou, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, esta foi a reforma feita por Deus. A reforma aconteceu quando? No ano 70 DC, no ano 70 depois de Cristo, quando o juízo de Deus, como o antigo pacto não conseguiu aperfeiçoar ninguém, Deus estabeleceu uma nova reforma. Ou seja, quando veio o juízo de Deus sobre os judeus dentro dos muros de Jerusalém, o qual o templo foi destruído até os alicerces. Houve a implantação, foi estabelecido a nova aliança, ou seja, a Jerusalém espiritual, que é a que está dentro daqueles que creem e que o próprio Deus reina dentro dos que creem. A religião ainda espera esta reforma. O sistema religioso todo ainda espera essa reforma. Um dos maiores absurdos hoje é quando se falam que Jesus vai voltar por sobre as nuvens. Isso é uma das maiores mentiras. É uma das maiores carnalidades que uma pessoa possa ter ou ser, é quando se diz isso, que Jesus vai voltar. São pessoas que foram feitas dentro de cópias, de cópias, de cópias, que na verdade igrejas, as chamadas igrejas, são cópias, de cópias, de cópias, de cópias. Eles, os pregadores desses locais, ainda não se converteram. A graça de Deus. O que reina nele, o que está nele, é o espírito do mundo, é o espírito de Mamon. Infelizmente, ainda não se converteram. Porque falar que Jesus vai vir é você estar chamando Deus, o Criador de todas as coisas, de mentiroso, de falso profeta. É um absurdo. E mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo, as práticas ainda continuavam em curso. Por quê? O templo, que era o símbolo maior da lei, ainda estava de pé. Como está escrito no mesmo livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 8. Leiam. Leiam o que o Espírito Santo diz pela boca desse escritor. Hebreus 9, 8. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Vamos refletir nessa palavra. O que o Espírito Santo aqui estava falando? Como estava, Jesus tinha feito a primeira parte para tirar os pecados do mundo, que foi quando ele disse, Pai, está consumado. Primeira. Só que os pactos se cruzavam ainda, porque o templo ainda estava de pé. O símbolo maior da lei, onde eram levados dízimos, que nunca foi dinheiro, eram alimentos, onde haviam sacerdotes, haviam levitas, ainda estava de pé. E o que nós estamos lendo aqui é justamente isso. O primeiro, com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Veja bem, aqui também prova que o livro de Hebreus foi escrito antes do ano 70, como tem alguns teólogos que querem dizer que ele foi escrito no ano 90, 95. Não, o templo aqui estava de pé. Ainda não tinha sido estabelecida a Nova Jerusalém, como está em Apocalipse capítulo 21. Mas quando foi colocado, derrubado, dado fim, aí não se cruzou mais os pactos. Aí o pacto ficou, a nova aliança ficou perpétua. Sem lei, sem preceitos, sem mandamentos, sem ordenanças da lei. Mas quando veio
o juízo de Deus sobre Jerusalém no ano 70 DC. O templo foi destruído, os pactos que se cruzavam chegaram ao seu fim, e juntamente a isso, a lei dos mandamentos. Então, vamos concluir esse vídeo. É muito sério praticar obras do passado. E o batismo nas águas é a primeira ordenança para fazer parte de uma chamada igreja. Infelizmente, com essas práticas, dizem a Deus, ou querem dizer a Deus, que o sacrifício de seu filho não foi suficiente para a justificação dos homens. Se gostou desse vídeo, dê um like, se inscrevam, compartilhe. Vamos levar a sã doutrina adiante para libertar os eleitos que estão sendo vítimas de enganos e mentiras. Que os teus olhos sejam iluminados e a sua mente seja cheia de todo o conhecimento da graça de Deus, a qual se encontra entre as cartas de Romanos e Hebreus. Até outra oportunidade, se assim o Pai permitir. Louvado seja o Cristo ressuscitado. Graça e paz. Até mais.